Castelo forte é nosso Deus. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo sejam com todos os irmãos nesta noite festiva, noite especial, de culto, de celebração ao nosso Deus. E eu estou com dúvida, reverendo, se nós estamos no céu ou na terra, né? Ao ouvir, né, esse coral maravilhoso cantando, a orquestra tocando, e há uma alegria muito grande que invade, né, o meu coração, e eu estou me sentindo assim, muito feliz, abençoado e acolhido, né, aqui no meio dos irmãos, né, e eu louvo a Deus por essa oportunidade. Eu nunca estive aqui, essa é a primeira vez, né, e eu louvo a Deus por isso, e por ser no momento em que a igreja está celebrando os seus 65 anos, e sendo pastoreada por um amigo, como ele mesmo disse, que caminhou comigo durante 5 anos, né? Um tempo de muito aprendizado, um tempo, assim, bom, graças a Deus, mas de muitas lutas, né? E eu louvo a Deus por isso. Louvo a Deus por poder rever este amigo, né, e poder estar aqui com os irmãos. Eu trago da minha casa, né, eu sou casado há 25 anos, vou fazer 26 anos agora no próximo mês. E eu trago um abraço da minha esposa, o nome dela é Evelyn, e ela não veio comigo, nem as meninas, eu tenho 2 meninas, a Júlia de 20, e Vitória de 19, e já indo para 19, outras já indo para 20, e elas também estão comprometidas com os eventos da igreja, né? Nós pastoreamos já há 11 anos na primeira igreja presbiteriana de Nilópolis, uma igreja que completou já neste ano 103 anos. Lá estamos servindo ao Senhor, né, até o dia que o Senhor assim quiser. Estaremos lá, servindo aquela igreja, né? Servindo a igreja de Cristo. Eu quero, antes de anunciar o texto, anunciar os meus parabéns, né, na pessoa do reverendo Marcelo, né? Eu parabenizo todo o conselho, toda a junta diaconal, a SAF, o PH, o MP, o UPA, o CP, toda a igreja. Que Deus continue abençoando os amados irmãos poderosamente, para que vocês continuem com todo esse vigor, servindo ao Senhor, né, e anunciando a sua palavra, sendo um testemunho vivo do seu amor e do seu poder. Amém, amados? Louvado seja Deus. Então, sem mais delongas, abra o texto sagrado, no Evangelho segundo escreveu Lucas, no capítulo 4, é a narrativa da tentação de Jesus. Lucas capítulo 4, versículos de 1 a 13, acompanhe a leitura na sua Bíblia. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito ao deserto. Durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo. Nada comeu naqueles dias, ao fim dos quais teve fome. Disse-lhe então o diabo: se és o Filho de Deus, manda que esta pedra se transforme em pão. Mas Jesus lhe respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem. E elevando-o, mostrou-lhe num momento todos os reinos do mundo. Disse-lhe o diabo:
dar-te-ei toda esta autoridade e a glória destes reinos, porque ela me foi entregue, e a dou a quem eu quiser. Portanto, se prostrado me adorares, toda será tua. Mas Jesus lhe respondeu: está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Então, o levou a Jerusalém, e o colocou sobre o pináculo do templo, e disse: se és o Filho de Deus, atira-te daqui abaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenará a teu respeito para que te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhes Jesus: dito está, não tentarás o Senhor teu Deus. Leia comigo o versículo 13, por favor. Passadas que foram as tentações de toda sorte, apartou-se dele o diabo, até momento oportuno. Palavra do Senhor. Experiência vivida por Jesus e registrada nos três evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas. Experiência narrada pelos evangelistas com um objetivo muito claro, um objetivo muito importante, que é fazer com que o povo de Deus, seguindo o exemplo do seu mestre, do seu Cristo, do seu Senhor, do seu Salvador, entenda o que é viver a vida cristã, seguindo os propósitos de Deus. Esse texto está posto a nós, para que possamos compreender que a vida cristã, um seguidor de Jesus, um discípulo e uma discípula de Jesus, precisa tomar algumas decisões, a fim de que, em sua própria vida, e a partir da sua própria vida, os propósitos de Deus sejam cumpridos, e não outros propósitos, e não os nossos próprios propósitos, os nossos próprios anseios. Jesus disse: aquele que quer vir após mim, faça o quê? Só isso? Aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. E nós estamos diante de um texto, meus amados irmãos, um texto da tentação de Jesus, em que Jesus foi tentado por 3 vezes e em 3 momentos diferentes. O texto começa dizendo que Jesus, cheio do Espírito Santo, e esta é a grande diferença, Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão, da região do Jordão onde ele estava, e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto. E durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo, nada comeu naqueles dias, ao fim dos quais teve fome. E fome é uma necessidade física. Nós temos algumas necessidades que precisam ser atendidas quantas vezes por dia? Ou quantas vezes por semana? Todos os dias. Você e eu sentimos fome todos os dias. Inclusive, eu estou sentindo fome agora. Você e eu sentimos sede todo dia. Você e eu sentimos vontade de dormir e necessitamos de dormir todos os dias.
E assim, temos inúmeras necessidades físicas, necessidades pessoais. Jesus também. E foi exatamente naquele momento em que ele estava com fome, que o texto diz que o diabo então falou com ele. Versículo 3, disse-lhe então o diabo: se és filho de Deus, faz o quê? Manda que esta pedra se transforme em pão. Porque está escrito, né? Jesus disse, está escrito, não só de pão viverá o homem. E aí nós temos aqui o primeiro bloco do texto, para que possamos nos atentar nele, parar um pouco para refletir. Jesus estava com fome, e nada melhor para alguém que está 40 dias com fome, 40 dias sem comer, 40 noites sem comer, é comer alguma coisa. A necessidade do corpo físico de Jesus estava ali naquele momento, falando muito alto, ele teve fome. O inimigo tentou se aproveitar da necessidade de Jesus para tentá-lo, para trazer a ele uma proposta. Manda que esta pedra se transforme em pão. O inimigo tentou Jesus, e ele vai tentar a mim, ele vai tentar a você, nas nossas necessidades mais básicas. Preste bem atenção nisso. Eu quero declarar a você nessa noite, que eu tenho observado ao longo da minha vida, e eu não percebo Satanás mudando muito de estratégia. Ele continua mantendo a mesma estratégia. Sabe por quê? Porque continua funcionando. Depois de tantos anos e tantos séculos, e tantos milênios já passados, a estratégia de Satanás continua a mesma. Desde o Éden, quando tentou Adão e Eva, para que eles pudessem comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Havia uma fome em Eva, havia uma fome em Adão, uma necessidade surge e uma tentação também se apresenta. No entanto, a resposta de Jesus é muito importante. A resposta de Jesus fala de propósito de vida. A resposta de Jesus, na verdade, as três respostas de Jesus para as três tentações que ele sofreu, vão falar de uma coisa só. Vão falar de propósito, de entendimento do porquê estou aqui, do que vim fazer aqui. E fica claro para Satanás que Jesus não veio ao mundo para comer e se fartar. Amém? Essa é a primeira coisa. Ô, meu amigo, muito obrigado, viu, querido? A primeira coisa, Jesus mostra ao inimigo que ele não veio ao mundo para comer ou ter as suas necessidades pessoais atendidas. Ele veio para cumprir um propósito muito claro. Ele diz, está escrito, não só de pão viverá o homem, Mateus complementa, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Esse foi para Jesus, e esse deve ser para nós o verdadeiro alimento, a palavra de Deus. Não só de pão viverá o homem, mas o nosso principal alimento deve ser a palavra de Deus.
Nós precisamos ser cristãos neste século, neste tempo. Nós precisamos ser uma igreja cheia da palavra, que ama a palavra, que se dedica à palavra de Deus, porque as tentações do inimigo continuarão vindo sobre nós e sobre a igreja do Senhor. Ele não está de brincadeira. A Bíblia diz que ele ruge como um leão, pronto para tragar alguém. Ele fica ao derredor espreitando. E eu acho que ele está fazendo isso nesse exato momento, porque ele não para de fazer isso. De modo que nem eu nem você fomos salvos por Jesus, fomos libertos por Jesus, para termos as nossas necessidades atendidas. Não foi para isso. Não foi para isso, não, esse não é o propósito. O texto segue, e nós vamos nos deparar com a segunda tentação. Versículo 5, e elevando, mostrou-lhe, num momento, todos os reinos do mundo. E disse-lhe o diabo, dar-te-ei toda esta autoridade e a glória destes reinos, porque ela me foi entregue. Ainda mentiu para Jesus. E a dou a quem eu quiser. Portanto, se prostrado me adorares, toda esta glória será tua. Meus amados irmãos, Satanás, ele não sabia com quem estava falando. Ele não conhecia bem os pensamentos. Ele não conseguia entender ainda muito bem quem era aquele que estava diante dele. E as propostas que ele faz para Jesus mostram isso. Como assim? Querer incitar em Jesus que ele desejasse a glória dos reinos e das nações, ele que é o dono de toda a glória, ele que é o Senhor de tudo e de todos, ele que é o Deus majestoso, o Criador de todas as coisas. Como assim receber glória, tendo que se prostrar diante de um inimigo, para então receber a glória das nações? Se toda a glória a ele pertence. O fato é, amados irmãos, que o inimigo aqui tentou Jesus, não só nas necessidades pessoais, mas também em interesses pessoais. E nós precisamos, como igreja do Senhor, estarmos muito atentos aos nossos interesses pessoais, para que eles não sobrepujem os interesses do reino de Deus. Os interesses pessoais não estão acima dos interesses do reino de Deus. E é isso que Jesus mostrou para ele. Olha, se você está querendo que eu realize aqui uma liturgia de adoração diante de você, para que então eu receba o que você me propõe, olha, está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Propósito. O meu propósito. O propósito que foi legado a mim pelo meu Salvador. Não tem a ver com os meus interesses pessoais. O propósito que foi legado a mim pelo meu Salvador é adorar somente a um e servir somente a Ele. E nós precisamos estar muito atentos a isso, meus irmãos, porque a Bíblia revela para nós o nosso coração. E o que ela diz sobre o nosso próprio coração? Que o nosso coração é firme? Que o nosso coração é como? Tristemente, a Bíblia declara para nós, e ela não mente para nós,
Ela não tenta maquiar as coisas, ela é clara e objetiva, e ela diz para nós que o nosso coração é enganoso. Pior, ela diz que o nosso coração é desesperadamente corrupto. Portanto, é muito necessário e importante que, como cristãos, seguidores de Jesus, membros da família da fé, estejamos sempre atentos aos nossos corações. Glórias a Deus, porque, como disse Paulo, somos nova criação em Cristo Jesus. Mas o pecado nos assedia, o inimigo nos assedia, desejando que nos desviemos do verdadeiro culto ao Senhor, dando mais valor aos nossos interesses pessoais. Jesus aqui mostra, como eu já disse, que os seus interesses pessoais não estavam acima dos interesses do Pai. Ele não só falou, ele não só declarou, ele não só respondeu a Satanás nesse momento da tentação no deserto, mas ele provou. Quando no Getsemane estava, orando a Deus, ao Pai, clamando: Pai, se possível for, passa de mim este cálice. Interesse pessoal. Porém, mas não faça-se conforme a minha vontade, mas faça-se conforme a tua. Propósito. Eu vim aqui para quê? Para ir à cruz. Eu desci da glória, vim a este mundo, nasci neste mundo, cresci, e agora estou aqui cumprindo a vontade do Pai, e é para este momento que eu vim. Ele mesmo declarou isso: é para este momento que eu vim para a cruz. Eu não vim passear, eu não vim encher a barriga na casa de Marta, de Maria e de Lázaro, onde ele viveu, passou alguns momentos. Eu não vim passear de barco no lago de Genezaré, eu não vim fazer essas coisas, eu vim cumprir um propósito. Da mesma forma como esta igreja, quando foi plantada pelo Senhor aqui, por meio de homens e mulheres de Deus, também foi plantada com um propósito: ser uma igreja para a glória de Deus, ser uma igreja para a honra do Senhor, ser uma igreja que testemunha de maneira viva e gloriosa quem é o seu Deus. E eu louvo a Deus porque há 65 anos, igreja nenhuma, né, reverendo? Faz 65 anos, se não estiver conectado ao verdadeiro propósito. O diabo segue, amados, com mais uma tentação. Versículo 9 diz que então levou Jesus a Jerusalém. E lá em Jerusalém, diz o texto que ele colocou Jesus sobre o pináculo do templo, a parte mais alta do templo, lá em cima, na pontinha. Há estudiosos que dizem que aquela altura gira em torno de 30 metros. Você faz o cálculo aí. Alguns que dizem que é um pouquinho mais, outros menos. Então fica mais ou menos aí em torno de 30 metros de altura o pináculo do templo. Alguém que pula de um prédio de 30 metros de altura, chega embaixo tranquilo? Chega embaixo bem? Com saúde e paz? Não. Qualquer um que cai de uma altura dessa morre. Normalmente morre. Só se Deus não quiser, né? Se Deus não quiser que morra, vai viver. Mas normalmente morre. E o Senhor ouviu Satanás dizer: se és filho de Deus, atira-te daqui abaixo. Pula.
Porque está escrito. O que está escrito? Aos teus anjos ordenará a teu respeito para que te guardem. Fica tranquilo, Jesus. Você vai pular e os anjos vão ajudar você. Fica tranquilo. Pode pular, que não vai dar problema nenhum. Eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropeces em alguma pedra. Então fique bem, fique em paz, pode pular tranquilo, que os anjos vão segurar na sua mão direita, outros na sua mão esquerda, e você vai descer bem devagarzinho, e você vai chegar lá embaixo com saúde. Nada vai acontecer. E Jesus respondeu: não tentarás o Senhor teu Deus. Não foi para tentar a Deus que eu vim. Não foi para tentar ao Pai que eu estou aqui. Esse não é o meu. Qual é a palavra que está marcando nossa reflexão dessa noite? Propósito. Esse não é o meu propósito. O meu propósito, o propósito de Satanás com essa terceira tentação, foi tentar Jesus numa área que é muito cara para todos nós, sobretudo nós que moramos aqui no Rio de Janeiro. E temos visto o tempo todo ao nosso redor o quê? Violência. Todo dia, se você ligar a TV de manhã, 6 da manhã, e você desligar a TV só às 11 horas da noite, o que mais você vai ver entre uma programação e outra, sei lá de qual canal que for, é notícia de violência. Não sei quem matou, não sei quem morreu, não sei quem atropelou, não sei quem foi atropelado, porque um marido matou a esposa e acontece assim, e coisa e tal. É um monte de violência. O que percebemos, meus irmãos, é que Jesus foi tentado numa área muito delicada, que é a área da sobrevivência, a área do livramento, do perigo. Nós também vivemos no meio de tantos perigos e somos também tentados a ter um relacionamento com Deus que se reduz a orações que pedem: Pai, livra-me de todo mal. Pai, eu preciso de proteção. É interessante porque a maioria das religiões que nós conhecemos, e até mesmo religiões antigas, possuem algum rito de proteção. Os egípcios gostavam muito dos amuletos, e andavam com os amuletos, pela dentro da roupa, nos bolsos, nas bolsas, para que eles tivessem proteção. Não sei quantos já vivenciaram essa experiência, eu já vi muitas vezes. Pessoas, ao passar por certos lugares, como por exemplo, cemitérios, fazem certos gestos, buscando proteção. Algumas religiões, inclusive, usam certos colares para dar àquelas pessoas que os carregam proteção. E nós, crentes, nós cristãos, como é que a gente faz? A gente carrega amuleto? Não. A gente carrega colar? Não. A gente faz o quê? O que a gente faz? O que a gente faz, irmãos? Ora. A gente ora. É a nossa maneira de pedir que Deus nos guarde, nos proteja. Algum mal nisso? Biblicamente, teologicamente, está errado? Não. Onde está o problema? Quando eu reduzo o meu relacionamento com Deus e torno o meu Deus um Deus que está pronto e que deve estar pronto para atender as minhas necessidades, atender os meus interesses pessoais e me proteger.
São essas três coisas que o texto está falando conosco. Jesus tinha fome, necessidades pessoais. Jesus foi tentado para desejar fama, glória das nações. Os interesses pessoais pudessem ser aflorados. Ele disse, não foi para isso que eu vim. Tampouco vim para me jogar daqui de cima do pináculo lá embaixo e pedir aos anjos que me guardem. Como estava na mente de Pedro, naquela ocasião, também lá do Getsêmani, que eu já citei. Porque Pedro achou que deveria proteger Jesus quando os soldados do Sinédrio vieram. E ele saca da espada e corta a orelha do Malco. Jesus pega a orelha, bota no lugar e diz para Pedro, Pedro, você não está entendendo. Se eu precisasse de proteção, se eu precisasse de alguém com espada desembainhada, se eu precisasse disso, Pedro, o que eu faria? Eu pediria ao Pai, e Ele enviaria legiões de anjos. Mas eu não vim para pedir ao Pai legiões de anjos para me proteger nessa hora em que eu estou sendo preso. Que eu serei levado para a casa do sumo sacerdote, depois serei levado para o Sinédrio, depois serei levado para Pôncio Pilatos e, por fim, crucificado. Eu não vim para isso. Eu vim para cumprir o propósito. E o propósito de Jesus era salvar este pecador e salvar você também. E os desdobramentos desse propósito nos falam que, uma vez que eu sou um salvo em Cristo Jesus, Deus me deu trabalho e profissão. Deus me deu missão. Deus me deu propósito. E qual é o meu e o seu propósito? Nesta geração. Jovem, você que me ouve. Adolescente, você que me ouve. Deus deseja que você compreenda qual o seu propósito de vida. Porque no dia que você entender o seu propósito de vida, ninguém precisará dizer para você quem você é e o que você deve fazer. Você saberá. O que tem acontecido muito hoje em dia, meus irmãos, é que as pessoas não sabem aquelas perguntas básicas, aquelas perguntas filosóficas antigas. De onde vim, quem sou, para onde vou? Eu estou perdido. Mas o cristão não anda perdido, porque ele sabe quem ele é em Cristo. Ele sabe os seus propósitos. Ele sabe por que Jesus o salvou. Ele sabe por que ele foi alcançado pela graça salvadora. Ele sabe. E quando o jovem cristão sabe, é uma bênção. Quando o adolescente sabe quem ele é em Cristo, é uma bênção. Quantos não sabem, estão por aí, buscando alguém que diga para eles quem ele é. Alguém que diga para eles qual é o sentido da vida. Em Cristo temos essas respostas. Esta igreja tem um propósito muito bem definido, né? Ser uma agência missionária aqui onde ela foi plantada, né? E a partir daqui, abençoar, como eu ouvi o pastor falando, né? Abençoar missionários fora do Brasil, abençoar missionários dentro do Brasil, né? Propósito. Quando eu entendo o propósito, eu entendo tudo o que eu devo fazer e tudo ganha sentido. A oferta que foi proposta é a oferta missionária, ela tem propósito. Quando a orquestra canta e toca uma nota, cada uma delas tem um propósito. Os irmãos que cantaram lindamente, cantaram com um propósito.
louvar a Deus pelos seus feitos poderosos, louvar a Deus porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. E é isso que nós encontramos nos salmos o tempo todo, rendem graças ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Propósito. Você, marido, tem propósito. Está lá no texto sagrado, nas cartas paulinas, claramente estabelecido qual é o propósito dos maridos. As esposas, da mesma maneira, lá está descrito o propósito. Para os pais, para os filhos, tem propósitos para nós. E cada um de nós, como servos e servas do Senhor, fomos chamados das trevas para a maravilhosa luz, a fim de proclamarmos as virtudes daquele que fez isto em nossas vidas. Então, se você vive e não proclama, sua vida não está atendendo ao propósito. Se você vive e não testemunha, tem alguma coisa errada com o seu entendimento de propósito. Se você vem à igreja e não faz aquilo que deveria fazer, em casa não faz o que deveria fazer, tem problemas no conceito de propósito. É muito importante ver isso, porque Cristo em nossas vidas evidencia propósitos em cada área da nossa existência. Pessoalmente, no trabalho, na família. Não é à toa que Paulo disse: quer comais, quer bebais ou quer façais qualquer outra coisa, façais tudo para a glória de Deus. Portanto, meus irmãos, olhando para o versículo 13, que é o último, esse versículo 13, quando eu olho para ele, a minha alma chega a ser oxigenada de novo. Olha aí para o versículo 13, mais uma vez, diante dessa perspectiva que nós estamos refletindo, e dá uma olhadinha aí, se a sua alma também não fica oxigenada de novo aí, ao ler o texto. Passadas que foram as tentações de toda sorte, glória a Deus, apartou-se dele o diabo. Lembra de Tiago? Sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo, e só se resiste ao diabo compreendendo propósitos, e ele fugirá de vós. Foi isso que aconteceu com Jesus aqui. Passadas que foram as tentações, essas três, apartou-se dele o diabo. Graças a Deus, as tentações não são 24 horas por dia nos bombardeando. Se a gente entende, a gente se posiciona corretamente, a tentação cessa. E isso traz oxigênio para a nossa alma, isso alegra e traz paz para nós. Mas como o diabo só vai parar quando ele for plenamente vencido, isso vai acontecer ainda, nós estamos esperando esse dia chegar. O texto diz, até momento oportuno. O que indica para nós que aquele que nos tentou hoje vai buscar nos tentar amanhã. E se nós estivermos firmados no propósito do Evangelho para as nossas vidas, ele vai nos tentar hoje, nós vamos resistir, ele vai sair e nós vamos vencer, mas ele vai voltar depois em outro momento. E como você e eu estaremos nesse outro momento? Se nós não cuidarmos para que permaneçamos firmes sempre. Porque o cristão, nós não andamos de pé, né, meus irmãos? Você entende essa linguagem que eu me refiro? Como é que o cristão anda? De pé? Ele anda como? Ele anda de joelhos. Eu escutei balbuciando aí, né? O cristão anda de joelhos na presença de Deus, clamando sempre, na dependência, buscando ao Senhor, na palavra, conhecendo a Deus profundamente, aplicando o que aprende, vivendo para a glória de Deus. Meus amados, que assim seja
na vida de cada um aqui. Que os propósitos do Senhor sejam buscados, compreendidos e aplicados, vividos. E eu tenho certeza que isso redundará em glórias para Deus e alegrias para nós. Porque o mundo tenta dizer para nós que a alegria verdadeira, sublime, é quando eu tenho todas as minhas necessidades pessoais atendidas. É quando eu tenho todos os meus interesses pessoais atendidos. E quando eu tenho proteção. É isso que Satanás quis dizer para Jesus. Mas não é assim, nós já aprendemos. O verdadeiro sentido na vida, a verdadeira alegria da vida, não é ser servido por Deus, é servir a Deus, de acordo com os seus propósitos. Viva para a glória de Deus, e Deus abençoe a sua vida. Amém? Amém. Nós acabamos de cantar, Pai, sobre o quanto somos agradecidos, Senhor Deus, por nos libertar, por nos salvar, ó Deus, mas também, Senhor, queremos expressar a nossa gratidão a Ti, pelo Senhor também ter nos dado missão, trabalho, propósito. Obrigado, ó Pai, ó Deus, por esta amada igreja, Senhor, que está celebrando os seus 65 anos. Obrigado, ó Pai, pela vida do pastor, meu amigo, Senhor, Marcelo. Senhor Deus, que o Senhor continue cuidando, Senhor Deus, aqui dos teus filhos, como até aqui o Senhor tem feito, de uma maneira tão preciosa, de uma maneira tão amorosa, tão graciosa. Senhor Deus, não tenho dúvida, o Senhor tem fortalecido a tua igreja aqui. Ó Deus, tem animado, ó Deus, tem guardado. Obrigado, ó Pai, Senhor Deus, pela compreensão que a Tua palavra nos traz. Ó Deus, de que o Senhor é um Deus que nos guarda e nos livra. Sim, isso é verdade. Mas jamais, Senhor Deus, como aprendemos com Jesus, jamais reduziremos, ó Deus, o nosso relacionamento contigo. Ó Deus, nas coisas concernentes ao nosso ventre, aos nossos interesses pessoais. Ó Deus, colocando-os acima do reino. Ó Deus, uma vez que temos, ó Pai, uma instrução clara, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Ó Deus, nós somos um povo que crê nisso, que vive pela fé no Filho de Deus, vive para cumprir a agenda do reino, vive, Senhor Deus, para atender aos teus propósitos, ó Deus, que são maiores do que os nossos. Pai, continua fortalecendo essa igreja, ó Deus, continua, Senhor Deus, dando graça a cada um, ó Deus, dirigindo os passos dos adolescentes, dos jovens, ó Deus, que cada família, Senhor, receba de Ti, Senhor Deus, a porção diária, Senhor Deus, das bênçãos necessárias para criarem seus filhos no caminho do Senhor, Pai bendito, e viverem em paz e harmonia no lar. Ah, Senhor, ó Deus, que a Tua paz reine, Senhor Deus, no conselho desta igreja, na junta diaconal desta igreja, ó Deus, nas diretorias, ó Pai, que estão aí, Senhor, num processo de eleição e preparação para o próximo ano.
Ó Senhor, que o próximo ano desta igreja seja uma bênção. Senhor Deus, o próximo ano, Senhor, 2026, para os meus irmãos aqui, ó Deus, seja um ano abençoado e vitorioso. Senhor Deus, assim eu oro, Senhor, ó Deus, e deixo os meus irmãos debaixo dos teus santos cuidados nessa noite. Ó Deus, para que firmados na tua presença, ó Deus, com os pés bem colocados na rocha que é Jesus, prossigam olhando firmemente para Ele, que é o consumador, o autor e consumador da nossa fé. Senhor Deus, e viva para o seu louvor. E que assim te abençoe o Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Que a graça bendita e maravilhosa de Jesus, o amor eterno de Deus, o nosso Pai, e as doces, eternas consolações do Divino Espírito Santo, sejam com todos vós, meus irmãos, não só nessa noite especial de culto e celebração, mas que cada dia seja culto e celebração, até o dia que nos encontraremos com Jesus, e viveremos com Ele para todo sempre. Amém, amém. Castelo forte é nosso Deus.